Ora bem, muito bom dia, muito obrigado. Eu devo dizer, pela apresentação, já está tudo dito, não é? Agora o que eu vou dizer é mais ou menos a mesma coisa, mas com um bocadinho mais de tempo e mesmo assim vai-me sempre faltar o tempo, que é o costume. Aliás, fiz tantos slides para o pouco tempo que tenho, que de certeza que me vai faltar o tempo. Mas sinto-me intimidado com tudo isto, mas, quer dizer, na minha idade já estou habituado, digamos assim, a que aconteçam coisas dessas e habitualmente exponho-me a estes desafios, porque eu não faço ideia do que é que esperam que eu diga e por isso... Mas achei aliciante. Não sei muito bem o que é que andam aqui a fazer sobre investigação criativa, não sei muito bem, ou melhor, imagino, mas imaginar pode ser uma coisa que não corresponde à realidade e ainda por cima, como aliás viu quando me telefonou e quando me mandou o e-mail, não dei assim muita atenção inicialmente, esperei que digamos que se esquecessem de mim, provavelmente, ao nível do inconsciente, que é uma coisa em que eu devo declarar já que não acredito, embora toda a gente acredite, mas acredito muito pouco, mas serve para estas coisas, para explicar aquilo que a gente não sabe explicar de outra maneira. E depois fizeram-me esta partida de me porem a abrir quer dizer, eu julguei que vinha aqui, ia-me adaptar, eu tenho uma razoável capacidade de adaptação, ouvia daqui, ouvia dali e tal, e conseguia, assim não, assim tenho que dizer uma coisa, portanto, é uma partida, enfim, que me fizeram, mas à qual eu disse que sim, no fundo com gosto, gostei que me tivessem convidado, gostei do tema, embora não saiba muito bem do que é que se vai tratar, mas, bom. E, portanto, arranjei assim um nome, já estão a ver um bocadinho à defesa, porque vai dentro a psicoterapia, achei que naquilo que eu faço, a psicoterapia era a parte mais criativa e eu acho que é aquela que é mais difícil de investigar e, portanto, e que a investigação médica tradicional também não consegue acertar muitas agulhas e é uma parte que se expressa habitualmente de uma forma muito pouco científica, porque é assim uma coisa mais ou menos confessional, quer dizer, há os psicanalistas, os terapeutas familiares, os psicodramatistas, cognitivo-comportamentais, etc., porque dá a impressão que está dividido assim em artigos de fé, há uns que acreditam numas coisas, eu já declarei que não acredito no inconsciente e acho mais difícil arranjar. Isto é logo uma coisa que me deixa logo ficar mal, porque como toda a gente mais ou menos acha que é uma coisa sólida que existe, eu costumo dizer que é mais difícil de provar do que aquelas célebres provas do Santo Agostinho da existência de Deus, fico logo um bocadinho, mas também chama a atenção, não é? A partir daí as pessoas estão com vontade de ver o que é que eu tenho para dizer. Porque tive vontade de fazer um título, por exemplo, se eu tivesse feito este título, sintoma como performance, performance como sintoma. Não é muito, não soa muito bem, também não gostei muito do som que isto tinha, mas já me expõe um bocadinho mais ao risco. Já não parece tão certo. Eu estou a tentar perceber o que é criativo nesta coisa de investigar. Quer dizer, se a gente diz uma coisa que é sólida, dizem, não, o homem é sério, o homem tem formação, sabe o que está a dizer, e assim já diz, mas quer dizer, às tantas já perdeu a cabeça, já vai dizer aqui coisas que... E não vou, eu vou-me segurar muito, que é para não deixar a minha reputação. Ainda por cima, a Fundação Fernando Pessoa teve a amabilidade, quando eu me reformei, por limite de idade, achar que eu ainda estava aproveitável para alguma coisa, do que fiquei muito contente, porque eu julguei que ia ser uma seca imensa e agora continua a não ter mãos a medir e continua a entreter-me com muitas destas coisas. E ainda por cima agora com mais estas variações e não se trata só de fazer uma coisa que fiz toda a vida, que é trabalhar num hospital. É que isto não é bom. Vamos andar para dentro, que eu tenho muitos slides para mostrar e não tenho muito tempo, não é? Portanto, o que é que eu pensei? Eu gosto muito eu acho que há uma coisa hoje em dia que está um bocadinho... A gente não acha que pensar seja uma coisa muito importante. De uma forma geral, quase toda a gente já acha que já está tudo pensado e que pensar... geralmente até usamos uma outra palavra que é refletir. E nós vamos... Que é pensar é mais criativo que refletir, pelo menos na minha ideia. E de facto, as pessoas não estão
tem medo de que é uma coisa que eu penso que tem também uma história longa e académica também, e eclesiástica, e assim, quer dizer, se cada um começar a pensar pela sua cabeça, isto vai ser uma grande confusão. Ninguém mais se vai entender sobre as coisas, e portanto é bom que haja quem diga o que é um pensamento sério e não começar aqui. Mas é mais criativo, de facto, pensar sem ser dentro destas balizas que já estão mais ou menos definidas. E, portanto, este autor, que não tem assim, não é uma pessoa que nem sequer, se calhar nem li o livro, ou pelo menos não li o livro com todo o cuidado, mas eu gostei da ideia. Portanto, que há vários chapéus, não é, para a gente pensar, há vários tipos de pensamento. Por exemplo, há ali aquele cor de laranja, ou vermelho, eu acho que é vermelho no original, mas aqui está a cor de laranja, que é dos sentimentos, não é? E que é uma coisa que hoje em dia, principalmente depois de anos e anos de desenvolvimento da psicologia e de tudo isto, se espera que as pessoas digam mais. O que é importante é o que a gente sente, é a gente expressar o que sente, e há pensamentos ligados com isso, mas não deixam de ser pensamentos. Os sentimentos são qualquer coisa que não tem linguagem, acho eu, e é uma coisa muito corporal, as emoções, não é mais propriamente falado. Bom, e portanto, dentro disto, há aqui dois que têm especial interesse para aquilo que aqui está em jogo, e que é para a contradição. Eu até gostei que as palavras da apresentação já tivessem esta característica paradoxal, que a mim me fascina desde sempre, porque aquilo que eu vou tentar, assim, numa primeira abordagem, colocar são duas coisas que têm alguma contradição e que correspondem àquele chapéu preto e àquele chapéu verde. O chapéu verde tem que ver com a criação, tem que ver, portanto, com a criatividade, novas ideias e tal, está ali, não preciso de estar a traduzir o que vocês estão a ler. A gente, quando apresenta slides, as pessoas vão logo ler tudo e quando a gente vai ler, já as pessoas já leram. Portanto, eu passo já adiante, porque os slides são muitos e o tempo é pouco. E a parte crítica que diz respeito ao juízo, ao julgamento, à avaliação, à lógica, à crítica, o pensamento crítico. E, portanto, passando um bocadinho para diante, eu comecei logo a usar estes chapéus e no primeiro chapéu, a primeira coisa que me surgiu é que, de facto, eu não tenho nada para dizer sobre isto. E é mesmo aquela coisa socrática, não é? Eu só sei que nada sei. Que é, no fundo, esta é que é a mais criativa delas todas. Porque é que, de facto, a gente continuar, depois de já saber tanta coisa, ter 30 e tal slides para mostrar e mais isso tudo, a perceber que há aqui um jogo que é de gente disfarçar a ideia do que nós sabemos verdadeiramente é o que não sabemos, é o que ainda queremos saber, é aquilo que sabemos que não sabemos, o que é um paradoxo também, mas o que também já torna aliciante a ideia. De cada vez que a gente sabe alguma coisa, de facto o que a gente sabe mais é sobre o que a gente não sabe. Mas isto é difícil de explicar, é difícil de transmitir, parece uma ideia um bocado absurda, mas o Sócrates, não, o antigo, o grego, explicava muito bem. Julgavam que eu estava a falar de outro. Explicava muito bem como é que é esta coisa de fazer perguntas, não é? Bom, mas passamos adiante e eu depois pus o chapéu verde e disse, e é o que eu estou a pensar agora, eu tenho tanta coisa para dizer sobre isto, apesar de não saber nada disto. Tenho tanta coisa para dizer que não vai chegar o tempo e daqui a um bocado vão dizer assim, pois está bem, tem razão, isso não está mal pensado, mas temos um programa para cumprir, isto já está tudo. Porque felizmente as pessoas já organizam estas coisas para que a gente não tenha que pensar muito e isto vai andando com um calendário que já está mais... e que não pode de repente interromper-se e dizer, espera, vamos ficar por aqui, boa ideia, vamos agora pensar nisto e o resto fica para outra altura, que isso já é criativo demais, já nos dava muita confusão e já não agradava a ninguém. Então fui buscar à procura, isto há livros sobre isto e tudo isso, mas enfim, naturalmente fiz o que toda a gente faz, andando na internet a ver assim umas coisas, esta pareceu-me que está bem. E pareceu-me que ajuda esta coisa que são duas formas de pensar e que quando se faz investigação também é uma palavra que me intimida muito, eu não gosto muito dessa ideia de andar a investigar porque dá sempre a impressão que a gente vai ficar a saber depois no final e como eu já percebi que a gente não fica a saber propriamente, fica a saber que é muito mais difícil saber do que parece à primeira vista,
não gosto muito da ideia de me pedirem, por exemplo, para fazer uma coisa. Se calhar foi por isso que fiz a tese de mestrado e fiquei por aí. Não, talvez tivesse conseguido fazer uma tese de doutoramento, mas achei que a coisa ia ficar, e como também não foi muito preciso naquela altura, não tenho nada contra quem faz teses de doutoramento, não é com certeza, mas uma carreira académica, noutros países, aliás, os professores na área da medicina não são tão doutorados como têm que ser em Portugal. Quer dizer, a carreira propriamente médica, medical doctor, já é uma coisa que... Bom, mas isto ao lado é só para mostrar os meus galões e por isso é que mandei estas informações todas, mas aqui, isto depois ali visto diz o homem tem uma... E não é verdade, não corresponde assim tanto à realidade. Portanto, enquanto eu disse isto, estiveram aqui a ler as diferenças entre uma coisa e outra, e portanto eu passo já adiante. E esta coisa eu gosto muito do Pirandello, e o Pirandello também tem um bocadinho que ver com o psicodrama. O criador do psicodrama, Moreno, dizia que o Pirandello ele era um bocadinho megalómano, um bocadinho a favor, era muito megalómano, e portanto achou que teve umas conversas lá com um italiano que passou por Viena, da Áustria, na altura da Primeira Guerra Mundial, e que era amigo do Pirandello, e achou que o Pirandello lhe deve ter apanhado algumas ideias para fazer as peças que fez. Eu penso que é capaz de não ser propriamente... Ele diz isto, ele escreveu isto assim com esta lata imensa, mas a verdade é que há uma ligação muito grande entre... Mas também não sei se o Moreno também não foi copiando alguma coisa... Porque também é isto, que é mais criativo ainda, é que a gente passa a vida a copiar as coisas uns dos outros, não é? E a dar-lhes nomes novos e nisto tudo aparecem algumas coisas realmente novas, felizmente, não é tudo repetido. Mas é muito mais o repetido, e então agora, com a falta de memória que nós com estas coisas todas começamos a ter, na investigação e tudo isto, uma coisa antiga já não tem que ser outra vez descoberta, tem que outra vez se verificar que aquilo é mesmo assim, porque esquece, ninguém vai apresentar um trabalho científico com referências bibliográficas do século passado, embora continue, eu acho que às vezes, com a idade, a gente aprende estas coisas, que aparecem pessoas a dizer coisas fantásticas, novas que descobriram, a gente vai ver aquilo bem visto, parece que é mais ou menos parecido com o que já estava para trás, mas introduz uma grande confusão e de repente parece que começa tudo outra vez do princípio e as pessoas não por exemplo, por falar disso, pronto, às sombras desta coisa toda, as imagens, era tudo sobre as peças de Pirandello que eu encontro com línguas que a gente não entende, nem a grafia, não é? E pronto. Bom, à procura de um autor, eu resolvi então, para ser um bocadinho... Isto é a comunicação mais narcisista que eu fiz. Por isso é que até fiquei envergonhado com a apresentação, porque já disse tudo aquilo, eu só vou falar de mim. Não é verdade. Vou falar de Bakhtin, que é um autor que eu descobri há muito tempo, mas descobri outra vez há menos tempo. É muito citado pelos terapeutas familiares. É um teórico da linguagem, um filósofo da linguagem russo que viveu na União Soviética quase toda a vida, porque tinha 15 anos ou coisa assim quando foi a Revolução Soviética, e morreu antes na época do Brezhnev. E foi um bocadinho, praticamente não foi publicado nada, foram publicadas algumas coisas, mas era um homem muito ignorado toda a vida, e eu de facto tenho uma admiração imensa por uma pessoa que ainda por cima lançou, de uma forma a meu ver mais interessante do que o próprio Rogers e do que o Martin Buber, etc., a questão do diálogo, que é muito importante para a psicoterapia, e viveu uma vida solitária, praticamente não foi perseguido, mas não foi perseguido assim também como um herói, e portanto, tinha uns trabalhos mais ou menos esquecidos, que depois foi descoberto quando uns jovens, já numa altura de descompressão do regime, encontraram os livros dele que acharam interessantes e julgaram que o homem até já tinha morrido, ou tinha sido morto nas várias purgas do Stalin, mas não, tinha sobrevivido e ainda era vivo, e teve os últimos 10 anos de alguma glória, mas já estava velho, mas grande parte das coisas que tinha publicado, não tinha publicado realmente, tinha guardado, tinha escondido nos sítios, etc. Bom,
E, portanto, só para dizer, portanto, eu mostro aqui porque é que eu resolvi trazer isto. É porque, de facto, tenho andado a lê-lo com algum cuidado, a ler mesmo os livros, em vez de ler só as citações, porque ele é muito citado por alguns terapeutas familiares desde os anos 90, e são ideias muito interessantes. Por exemplo, esta ideia de que a gente, em vez de... Eu estou aqui a fazer uma coisa profundamente monológica e não dialógica. Estou aqui para falar durante não sei quanto tempo, quando devia já estar a ser interrompido, como tinham dito, e adaptar-nos mais àquilo que cada um diz, porque o que é mais importante, ninguém tem a última palavra, nem a primeira palavra sobre coisa nenhuma, não é? A gente entra na conversa, a conversa já está a andar, depois atrapalham-nos com outra conversa, a gente vai andando, mas é isto também que permite a fluidez da descoberta das coisas, da criatividade da própria vida, que de facto tem que ver, eu acredito que tem que ver muito com a saúde, particularmente a saúde mental, mas a saúde mental também tem muito que ver com a saúde física. Os meus amigos neurologistas costumam achar que quando se descobrir onde estão as coisas todas no cérebro, isso tudo e tal, que os psiquiatras passam a ser neurologistas com certeza, mas eu acho é que os médicos todos vão descobrir um dia destes, quando se descobrir tudo outra vez, que afinal tinham mais que aparecer, que pensar na integração destas coisas e num sentido que parece um bocadinho menos exato, mas que se calhar é mais exato da psiquiatria, e também costumo dizer que a especialidade médica mais próxima da psiquiatria é a medicina interna e não a neurologia ou algumas de outras, que é onde, apesar de tudo, os médicos percebem que sabem menos do que deviam saber para fazer o que fazem, para tratar as pessoas. E, portanto, tratam com os casos mais difíceis, têm que perguntar outra vez a história clínica, que hoje em dia já não se pergunta a ninguém porque não interessa nada, porque faz sempre os mesmos exames e depois aquilo fala por si e depois logo se vê. E chega-se à conclusão, na maior parte dos casos, que as pessoas não estão doentes, não têm doença nenhuma, ficam sossegados, vão para casa, fizeram um TAC, fizeram isto, fizeram aquilo, não estão doentes, ou então estão doentes de uma doença que é muito objetiva, que aparece e que depois a pessoa nem sabe, nem percebe muito bem o que é que... Mas as pessoas que se queixam e que não caem nestas... Depois é preciso perguntar-lhes, então, o que é que se estão a queixar, como é que se queixam. Às vezes têm doenças, outras vezes não têm uma doença propriamente, ou às vezes estão em risco de ter. E, portanto, aí é que começa verdadeiramente uma procura de encontrar uma solução para essa situação, e aí é que está, apesar de tudo, a medicina e a psicoterapia e tudo isso. Andando para diante, ele tem também uma outra ideia muito engraçada dos estudos que fez sobre o Rabelais, do cronótopo, que ele aproveitou da teoria da relatividade do Einstein, mas disse, mas não é para levar isso a sério, não é só a ideia do espaço e do tempo e tal, que também me parece uma forma curiosa de ver isto, e é esta ideia de que cada um de nós vive até em vários cronótipos, portanto, numa ligação do espaço-tempo. Não vale a pena estar a explicar isto, é só para dizer que eu também leio livros e não estou aqui a inventar. Esta coisa do carnaval, o carnaval e o estudo sobre o carnaval que ele fez é também sobre as festas dos loucos, sobre essas coisas todas, e, portanto, este quadro que eu sempre me fascinou muito, gostei de ir por aqui, porque é um bocadinho anterior à época que o Michel Foucault fala portanto, na história da loucura, e que é muito conhecida por todo o aspecto repressivo e de encarceramento da loucura nos hospitais, nos asilos, nos manicômios e por aí fora. E, portanto, esta loucura que vive paredes meias, e era a grande revolução, a grande subversão que o Bakhtin no regime soviético, apesar de tudo, fez, porque ele não era de facto um revolucionário, nem sequer se pode considerar propriamente que era um opositor ao regime. E isto é que é dialógico, ele continuava a fazer a vida dele como podia, não desistiu daquilo que provavelmente era o que teria para fazer. Bom, e portanto esta ideia, por exemplo, do outro livro muito interessante que ele escreveu sobre o Dostoiévski, que não é que eu perceba propriamente de literatura. É capaz de haver aqui gente que sabe mais do Bakhtin do que eu, ou que sabe mais da literatura do que eu, e, portanto, eu devo passar os slides adiante para não conversarmos muito sobre isto. Mas esta ideia do autor e do herói e do personagem
de facto um aspecto muito importante na própria atividade de um psicoterapeuta, e por isso é que esse autor é muito citado pelos psicoterapeutas, porque de facto nós temos que agir, e a filosofia da ação também é uma coisa importante, mas depois também ao pensar nós somos autores e personagens ao mesmo tempo, e de facto é aqui que nós trabalhamos quando trabalhamos em psicoterapia. E então, agora são os 6 eus que eu andei à procura para vos apresentar, porque eu, de facto, ao perceber que isto tinha mais que ver com a arte, ou que tinha alguma coisa a ver com a arte, eu também, como fui crítico de cinema, ou sou crítico de cinema, agora estou outra vez a fazer críticas com alguma regularidade, embora não tanto como estava no Jornal de Notícias, mas não estava aí no público. Como é uma coisa que ainda comecei há pouco tempo, e como tem sido mais online do que no papel, por razões também circunstanciais, os filmes passam mais depressa do que a gente às vezes consegue, e portanto já não estão em cartaz e saem no online, mas de facto a minha profissão e onde eu tenho mais obrigação de investigar ou de estar atento à investigação é como médico. E então há esta coisa da medicina baseada, já não tenho que acabar, não vou poder continuar, vou pensando mais depressa. Esta coisa da medicina baseada na evidência, que está muito na moda, e eu até arranjei aqui este slidezito que explica, no fundo, o que é mesmo mais científico, à medida que isto vai ficando cada vez mais baseado na evidência, e portanto nos estudos randomizados, ou então na meta-análise, nessas coisas todas, vai-se ficando cada vez mais abstrato e tem pouco a ver depois com a vida real, mas que permite que seja muito difícil, ao mesmo tempo, estar atento a estas coisas e ter o tal espírito crítico, que é fundamental para a investigação e para a ciência, e, ao mesmo tempo, não ficar numa atitude um bocadinho mais defensiva e, portanto, com todas estas... e, portanto, se não prova, está calado. Algumas das coisas que eu aqui disse, se eu tivessem aqui, que eu penso que não estará propriamente médicos, meus colegas, que me desdigam, diziam assim, mas isso não é bem assim, calma. E eu também sei que não é bem assim, mas o problema é que temos que fingir que é assim para conseguirmos pensar, senão não conseguimos pensar. Cala-te, se tu conseguires provar aquilo que estás a dizer, então está bem, diz. Agora, se não, a gente, para investigar, também precisa de pensar em coisas que não sabe se são verdade, se não são verdade, e não estão provadas, e muitas delas não é fácil prová-las. E, portanto, a gente muitas vezes prova coisas ao lado e depois com as teorias que têm um interesse heurístico para a gente montar novas investigações ou tratamentos, ou seja lá o que for, a gente julga que as teorias são científicas. Mas quem lê o Karl Popper com alguma atenção e por aí percebe que continuamos naquela coisa do só saber que nada sabemos, não é? E a teoria sistémica permite, em que a terapia familiar muito se baseia, ter ao mesmo tempo uma atitude científica que ao mesmo tempo, como tem uma ideia global ou holística, como nós agora gostamos de dizer, sobre a realidade, vê-la como um todo nas várias realidades e perceber outra forma de pensamento científico, permite-me, a mim, sobreviver nesta questão de que não posso, e até por temperamento não tenho vontade nenhuma de deixar de ser muito mais poético do que científico. Acho que a ciência, o método científico é um progresso na história da humanidade irrecusável. Eu dizer isso parece uma evidência, mas é preciso dizer, porque apesar de tudo atrapalha-nos depois muito no que diz respeito até a conseguir saber como é que as coisas são e a conseguir... Portanto, a ideia positivista e a ideia de que nós encontramos com o método científico a verdade absoluta, que não é nada científica, mas muitas vezes a gente acaba por tomar isso como uma perspectiva, e aí passo para o cientista, portanto, metido nestas alhadas, tendo tirado um curso numa faculdade de medicina, trabalhando num hospital que estava ligado com a faculdade de medicina, está, não é? Eu também tive de certa maneira que ser cientista, então fiz a tal tese de mestrado que foi aí falado, um estudo clínico, apesar de tudo baseado na experiência que eu tinha, e também era um risco que eu tinha com uma doença que, de uma forma geral,
não há muita gente que é muito atrativa, é uma doença que desde essa altura, isto já foi em 1986 e mesmo antes, é uma doença sobre a qual se fala muito, portanto, publicam-se imensos trabalhos científicos, publica-se imensa coisa nos jornais em geral e na televisão, mas é uma doença rara. A doença propriamente, a anorexia nervosa, é muito rara, nem se percebe muito bem porque é que interessa tanto a tanta gente uma doença que são tão poucas pessoas. E depois tratá-la, como o grande tratamento que existe para a anorexia nervosa é a comida. E como as pessoas eu ia dizer não gostam de comer, mas gostam muito de comer, mas têm um medo imenso de comer e têm uma dificuldade muito grande com a comida, a gente não consegue dar o tratamento e aqui é um grande problema porque temos que, de certa maneira, obrigar as pessoas a comer voluntariamente, porque se não forem voluntariamente não adianta nada e pode-se fazer uma intubação e tal. Mas é o cerne de tudo que um psiquiatra faz, mesmo com remédios, mesmo quando só dá remédio. Porque, de facto, há um paradoxo nas doenças e há um paradoxo nos tratamentos. E é com o paradoxo que a gente joga muito. Bom, eu publiquei muitos trabalhos, realmente, em coautoria, mas os trabalhos são muito mais feitos pelos coautores e eu não sou o primeiro autor de grande parte desses trabalhos, porque para fazer a investigação desta que a gente consegue pôr no circuito, e são coisas com pouca importância, em revistas pouco importantes, obviamente, mas a verdade é que mesmo isso é preciso ter uma organização de investigação para conseguir investigar isso e isso depois, e portanto eu até depois mais até como diretor de serviço enfim, tendo os doentes, porque muitas pessoas, como se publica muita coisa nesta área, é preciso ter doentes, mas para ter doentes é preciso tratá-los ou tentar tratá-los, porque é difícil pôr um anúncio no jornal e dizer assim, também se faz, preciso de anoréticas para fazer uma investigação e tal, mas não sei se elas aparecem assim muito fácil, não sei o que se faz, claro que se faz. Mas não é muito prático. Portanto, a gente depois é possível fazer a tal investigação que não é muito criativa, claro, não pode ser muito criativa. Bom, mas há um precedente notável em Portugal, com o qual eu aprendi imenso e que felizmente foi publicado, aliás, aquilo é a capa do livro. Este Elísio de Moura, as pessoas hoje em dia já não sabem, mas em 47, que por sinal foi o ano em que eu nasci, ele tinha acabado de se reformar, fez 70 anos, ele morreu quase com 100 anos, morreu com 99 anos, morreu já há meses de fazer 100 anos, e publicou este livro, que era o que ele sabia sobre o que se chamava anorexia mental na altura, que é um livro muitíssimo bem escrito, um livro muito interessante de ler, e foi o único trabalho científico praticamente que este senhor publicou e foi quando acabou a carreira. E era professor, foi o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos, era professor catedrático da Universidade de Coimbra. Naquela altura não era preciso, portanto, publicar tantos papers. Fez também uma pequena coisa sobre um assunto de medicina legal, que os psiquiatras sempre se interessaram muito, como o Foucault diz, pelas áreas da justiça e dessas coisas, e mais nada, não publicou mais nada ao longo da vida. Mas tratava-as e era extremamente... E o livro dele é muito interessante de se ler para qualquer pessoa. E estava muito up-to-date, ou melhor, até estava... A doença já tinha sido descoberta antes, mas naquela altura já os psiquiatras e as outras pessoas e os médicos já tinham perdido completamente a noção do que já se tinha sabido sobre a anorexia nervosa, até que doença era. Portanto, muitos casos não eram diagnosticados e elas morreram muito mais nessa altura. E o Elísio de Moura publica um livro contra a corrente do que é internacionalmente, mas que, a partir dos anos 60, descobriu-se outra vez que havia uma doença, a anorexia nervosa, que não era uma coisa mal pensada, que não era um problema pituitário, não era um problema endócrino, não era um problema... E não era um problema mental, como eles diziam na altura, mas que levava à morte. É a única doença psiquiátrica que diretamente leva à morte. As outras, a depressão, etc., a morte por suicídio já não é uma coisa absolutamente direta. Aqui é mesmo por...
E este trabalho que eu ali cito faz aqui um trocadilho entre o Kiko Quadrado como paradigma da estatística e do saber, digamos, estatístico, do saber generalizado e o saber de um caso de uma pessoa de conhecer essa situação. Pronto, também temos um modelo diferente do modelo do Maudsley de tratar e com algum sucesso, tanto quanto eu avaliei, tanto quanto se pode avaliar, mas mesmo o Maudsley, em Londres, que é um grande hospital psiquiátrico ligado ao King's College e ao Instituto de Psiquiatria de Londres e tal, grande parte das coisas que publiquem são muitas e são muito incríveis, são de pequenos pormenores, obviamente, ao lado do modelo de tratamento que, em si, digamos assim, é difícil de poder dizer de ciência certa como é que se trata a anorexia nervosa ou mesmo algumas outras doenças do foro psiquiátrico. E depois fiz 2 investigaçõezinhas que não publiquei, mas que gostava muito de ter tido persistência para publicar e para pensar. Estas eram mais criativas, estas eram baseadas na minha experiência e tentar comprovar se aquilo que me parecia era verdade ou não. Isto foi uma coisa que fiz quando fiz a tese de mestrado ao lado, não publiquei na tese de mestrado, e era sobre, e era uma tentativa estatística de mostrar com uma escala que se usa para as populações em geral e que estava já feita em grande escala numa população para aferir a escala, comparar com as mães anoréticas e verificar uma hipótese que eu tinha de que elas tinham depressões e as depressões apareciam antes da anorexia nervosa e antes de 10 anos em média, com um desvio padrão grande, mas apesar de tudo não está ali o desvio padrão, mas era um desvio padrão grande. Ou, portanto, quer dizer que uma relação causa e efeito já é mais difícil de criar com isto, mas que de facto... Mas na altura pareceu-me que ia ser muito difícil publicar de uma forma... Ainda pensei que depois fazia uma tese de doutoramento sobre isto, mas perdi a ideia pelo caminho. E de coisas não publicadas já agora também, já mais recentemente, fizemos um trabalho, foi um interno lá do serviço que até não estava muito ligado com isto, mas que se lembrou de fazer, que envolveu assim alguma coisa e tal, mas depois acabei por pedir conselho a alguns peritos e disseram que como é que eu ia dizer que o dispositivo de investigação não era assim muito... Isso, como vim ali, está tudo ali com... Isto é do resumo do texto que fizemos na altura e que depois não publicamos. Mas, por acaso, uns anos depois, um autor que é o David Gardner, com muitas coisas publicadas de longa data nesta área, publicou mais ou menos a mesma coisa, feita com... Isto é, a gente vai ver, não há nenhum medicamento que trata a anorexia nervosa. E, em princípio, não é muito bom estar a tratar as coisas ao lado. A depressão e a insónia, que são tudo sintomas, a depressão não é depressão, são sintomas parecidos com a depressão que aparecem na anorexia nervosa, e a gente dá medicamentos porque tem medicamentos e tal, que não é boa ideia. Então, o que está recomendado das razões é que não há nenhuma indicação, em princípio, nas perturbações de comportamento em geral, alimentar em geral, mas especialmente na anorexia nervosa. Mas a verdade é que receitamos. E pode-se dizer, bom, é a pressão da indústria farmacêutica e é a gente... Mas não é, porque, apesar de tudo, a gente pensa isto e eu próprio receito. E vai saber, e provavelmente é o que faz toda a gente em toda a parte do mundo. Vai lá saber porquê, não é? Mas provavelmente também não é por estupidez, nem é porque não sabendo fazer mais nada ou menos isso, ou por exigência dos doentes, porque estes não querem comer, mas também não querem tomar medicamentos. De maneira que não é... algum bem talvez façam. Quer dizer, mas e qual é a hipótese que a gente tem para poder pensar porque é que isto é assim? Bem, mas já não é nada mal a gente perceber que isto é assim. Mas como não era elegante esta coisa, e como eu próprio também não estava com muita vontade, depois me dizem, mas isso tem os seus quês e tal, ficou no tinteiro. Mas se calhar foi pena, não sei. Bom, portanto, isto tudo resume-se a esta coisa do Václavic, que é da escola de Palo Alto, da comunicação, que são os grandes professores da terapia familiar, não é que eu me tenho que calar, mas eu ainda só vou... Não sei como é que é de fazer isso. Bom, adiante, já viram isto. É crítico de cinema, pronto. Então, na crítica de cinema, talvez eu me safe melhor. Até porque comecei esta é a minha grande publicação, a minha grande contribuição para a história da humanidade em Portugal, é este livro manhoso
Aquela fotografia não é minha, aquilo é o José Viana, no papel de Maldivivre do filme O Recado de Fonseca Costa. E a capa é do João Machado, que depois evoluiu muito mais como autor de capas. Mas foi um pequenino livro que eu fiz e que está acabado de compor em março de 1974. E se vocês tiverem com atenção às datas, é um mês antes de 25 de abril. Portanto, quando o livro chegou às livrarias, o livro já era uma coisa manhosa, pequenina, não. E ainda por cima, as pessoas já estavam noutra, já o mundo tinha deixado de ser o que era, né? De repente. E isto era sobre um ano do cinema português, 1972, em que a Fundação Gulbenkian fez... Então, tentava encontrar uma lógica nas tendências do cinema português. Pois é, a coisa que eu escrevi em qualquer lado, mais citada, não há nenhum livro praticamente sobre cinema português, publicado em Portugal e mesmo fora de Portugal, que não cite este meu livro, ou pelo menos que não esteja na bibliografia, e em muitos casos é citado mesmo. E que eu escrevi aos 27 anos, ainda não era nem por sombras nada do que hoje em dia sou, era um modesto. Escrevíamos os artigos no Jornal de Notícias, ainda não escrevia, não. Só escrevi depois de 25 de abril, portanto, tinha escrito uns artigos no Comércio do Porto e com esses artigos juntei-os e não vale grande coisa, mas valeu. Depois, logo em seguida, fiz, já depois do 25 de abril, uma antologia de textos, como foi dito aqui, uma antologia. Esta capa também é do João Botelho, que depois, nessa altura, era um estudante de engenharia que eu conhecia aqui no Porto, mas que depois se tornou um cineasta. Que era a base bibliográfica daquilo que estava escondido num livro manhoso pequenino. Este já foi publicado pela Afrontamento. E pouco depois pediram-me para escrever um artigo para o Le Monde Diplomatique, que nessa altura passou a ser publicado também em português, depois deixou de ser publicado em português, segundo suponho, acho que agora já não é. E era então o tempo da mudança, era um cinema a seguir. Tive uma experiência muito engraçada com este texto, porque escrevi-o em português e ele foi traduzido para francês, não é, por alguém, e depois saiu no Monde Diplomatique. Mas depois, como aí, nessa altura, como o Monde Diplomatique passou a ser publicado em português pelas publicações de Dom Quixote, ninguém se deve ter pensado que o mais natural era pedir-me o texto, traduziram-no outra vez para português. E então, eu tive a grande surpresa, que eu gostava que vocês um dia experimentassem, porque é muito interessante, de ler o meu texto com as minhas... Era o meu texto, estava tudo certo, a tradução não era má, nem para francês, nem para português, só que as palavras não eram minhas. Aquelas palavras não eram minhas, quer dizer, eram sinónimos, eram coisas ditas, era a mesma coisa dita de outra maneira e depois de outra maneira. Portanto, é uma experiência única que eu nunca teria tido se não tivesse aceito essa coisa, que foi porque como eu tinha acabado de publicar pouco tempo antes o tal livro, acharam que eu poderia fazer. A página era organizada pelo Sr. Inácio Ramonet, mas era tudo gente portuguesa que escrevia sobre o cinema português. Foi uma página sobre o cinema português que eles publicaram. Esta coisa mais recente foi um ciclo de cinema, foi com o aniversário, o cinquentenário do Hospital de São João, e passamos a fazer uns ciclos sobre cinema e doença e, portanto, usar filmes para discutir assuntos ligados com a saúde, e é uma coisa que provavelmente é muito mais eficaz do que fazer palestras, mas é uma barbaridade, porque quem faz um filme, obviamente não faz um filme para ser incluído para discutir uma coisa, é uma coisa que não fica bem. Bom, e depois também publiquei esta coisa que não é demonstrável, portanto já é mais artístico, como é cinema e como é psicodrama, que é usar o cinema, pequeninos clipes até do Charlot, para lidar com os doentes. E essa era uma coisa que eu já fazia logo que comecei a ser interno de psiquiatria, que era pedir às embaixadas, nessa altura, uns filmes em 16 milímetros, que as embaixadas tinham, documentários, e também filmes do Charlot que eu tinha comprado em Paris, uma coisa em 8 milímetros, e que eu passava com os doentes e depois se discutia, e enfim. Eu, terapeuta, este é o livro que publiquei agora, que ninguém compra porque está na livraria assim metido num sítio lá estranho, e portanto ninguém compra, ninguém escreve sobre o livro, quer dizer, não existe, mas existe, e é interessante, e é uma ideia
criativa, pelo menos, e se calhar de investigação. O Woody Allen, quando ainda não era o Woody Allen, quando era acontece que o Moreno depois emigrou para os Estados Unidos e tinha uma clínica perto de Nova Iorque, e onde fazia o chamado psicodrama público, que as pessoas compravam bilhetes para ir assistir à sessão, e depois faziam um psicodrama com as pessoas, com alguém que se oferecia, que lá estava. E um dos frequentadores habituais dessas sessões era o Woody Allen. Isto está escrito, já estava escrito em vários lados, mas está escrito na biografia sobre o Moreno que o filho publicou. E, portanto, eu sempre percebi os filmes do Woody Allen como tendo muito que ver com o psicodrama e não com a psicanálise, como se diz, e tentei escrever um livro que divulga estas coisas. Mas também escrevo peças de teatro e também é uma forma de investigação. Infelizmente, estas peças, uma já foi representada uma vez, uma única vez pelo Centro Dramático de Viena, mas não está aqui porque não tem que ver muito com este aspecto, e então é que eu nunca mais acabava de falar. Então, esta não foi a primeira que eu publiquei, mas foi a primeira que eu escrevi sobre o Abade Faria, que é um personagem muito interessante, numa época muito interessante, e que tem que ver com a hipnose, que é a matriz de todas as psicoterapias. E então peguei o teatro que eu tento fazer, é um teatro de tentar pôr em cena, quando há textos, os textos, ou as coisas que aconteceram com as várias pessoas, e de facto sempre me fascinou a história deste homem que veio da Índia e que... 5 minutos. Agora é que vai ser. Eu joguei que conseguia aquela coisa fantástica que era de estar a falar até essa noite e contar por aqui esta história e tal. Mas eu pus ali, para não me esquecer, um dos quadros da peça. A peça também não consigo com um grupo de teatro, embora haja um interessado, mas é os subsídios. Agora parece que abriu. É preciso os subsídios, é preciso dinheiro. Não é muito dinheiro, mas eu também não vou fazer dinheiro do meu bolso para pôr uma peça em cena. Mas aí é que estava mesmo, aí é que era a mesma investigação, assim é só um texto escrito. Queria ver se isso funcionava. Mas então há um diálogo na peça com o Lavoisier, que era um senhor da mesma altura, e que vocês sabem também falaram aqui da alquimia, da química e do método científico, e foi a ver, foi uma comissão nomeada pelo rei Luís XVI, que, antes de perder a cabeça, evidentemente, que nomeou o Lavoisier, que também perdeu a cabeça, diga-se de passagem, na Revolução. E então foi aí que o método do chamado ensaio duplamente cego, pela primeira vez, se alguém se lembrou se era para saber se o Mesmer, que tinha sido em Paris o introdutor da hipnose, era ou não era vigarista, tinha que se pôr uns ímãs e outros falsos ímãs, para o chamado magnetismo animal, e então ver se era... E chegaram à conclusão, e puseram o homem de rastro, porque afinal era tudo mentira, embora depois, passado uns anos largos, também em Paris, o Abade Faria, que tinha fugido para lá, daqui da situação política. Não interessa, e portanto está... Bom, esta é sobre o Moreno e também é muito interessante, porque há uma muito interessante a perspectiva. Há um dado histórico que é o Moreno é assim chamado um bocado como eu, para fazer uma coisa no Congresso de Psiquiatria, ainda não tinha nos Estados Unidos, para comentar uma coisa que se chamava, que é mais ou menos a psicanálise do Lincoln. E ele arrasa aquilo dizendo que não é possível um psicanalista que era o principal psicanalista nos Estados Unidos, que a partir das anedotas e de umas coisas que se contava sobre, fez um diagnóstico do Lincoln, e ele diz, não, Lincoln, o pai da pátria, não sei o quê, não se pode, uma pessoa que nem o conheceu, nem era do tempo dele, nem conheceu ninguém que o tenha conhecido, como é que se atreve a fazer estas coisas? E então, o que se coloca na peça é depois a conversa de bastidores a seguir, o que é que seria um psicodrama do Lincoln, e lá, se quiserem, compram uma peça que também não está nas livrarias, mas pode-se pedir pela internet e ver o que é que lá está, porque eu não tenho tempo. E depois fiz esta coisa que está aqui explicado, que é uma ideia que me surgiu também copiei, não é, doutor? Afinal, a Antígona poderia ser uma anorética e o Creonte pode ser um psiquiatra, e podemos... bom, lá. Pronto, e esta é mesmo o fim, esta é a última citação. Este senhor ali não é Mandela, este senhor é o Morgan Freeman, é num filme, e esta citação não está no filme. E não é de Mandela.
mas não interessa também de quem é, mas ele cita alguém no discurso do investidor e diz esta coisa, diz aquilo tudo, mas diz esta que está... Mas é que nós, se nos autorizarmos a sermos génios, brilhantes, não sei o quê, podemos permitir que as pessoas à volta também sejam mais, que isto vai evoluir um bocadinho mais. Então, voltei ao título e o título podia ser terapia como performance, ou performance como terapia, ou, pondo as coisas todas no seu lugar, um sintoma é um sintoma só e uma performance é uma performance só e pronto. Muito obrigado, desculpem lá.